Vou falar um pouquinho sobre as massas de ar e frentes. Então, o que são as massas de ar? É o volume de ar com características homogêneas, de temperatura e umidade que pode se estender por centenas ou milhares de quilômetros. As características principais são temperatura, umidade e pressão, e elas são classificadas como continental, marítima, polar, tropical, equatorial e ártica. Aí eu trouxe um gráfico, né, que é um exemplo do que eu estou falando sobre as massas de ar. Os tipos de massas. Então, dentro dos tipos de massas, a gente tem as massas de ar equatorial continental, que são quente e úmida, massa de ar marítima polar, fria e úmida, massa de ar continental tropical, quente e seca, massa de ar marítima tropical, quente e úmida, massa de ar equatorial marítima, formam-se sobre o oceano. A massa de ar antártica continental forma-se na região antártica durante todo o ano. A massa de ar equatorial, eu trouxe alguns exemplos de imagens, que é uma floresta tropical com céu nublado e vegetação densa, representando um ambiente quente e úmido. A massa de ar tropical continental é um deserto, uma savana seca e árida com poucas nuvens do solo arenoso. A massa de ar tropical oceano, um céu limpo, pouco parcialmente nublado, onde se observa a temperatura quente com bastante umidade. E a massa de ar polar continental, que é uma paisagem de tundra ou planície coberta por neve e com vegetação. E a massa de ar polar marítima, oceano com blocos de gelo flutuantes e nuvens pesadas, indicando o ar frio e úmido típico dessas regiões. As movimentações das massas de ar elas podem ser dinâmicas. A massa de ar se move devido à diferença de pressão e as influências são a rotação da Terra, efeito Coriolis e o relevo. As frentes são limites que separam duas massas de ar com diferentes características de temperatura e umidade. Elas são importantes porque as frentes são as responsáveis por mudanças bruscas no tempo, como chuva, tempestades e mudanças de temperatura. Tipos de frente: frente fria, frente quente, frente estacionária e frente oclusa. A frente fria ela é caracterizada pela massa de ar fria que avança sobre uma massa de ar quente, causa quedas de temperaturas e chuvas intensas. Os exemplos são as tempestades. A frente quente é a massa de ar quente que avança sobre uma massa de ar fria que resulta em chuvas leves e aumento da temperatura. Frente estacionária. São duas massas de ar que se encontram, mas nenhuma prevalece. Causa tempo instável, com chuvas persistentes. A imagem mostra as linhas vermelhas e azul simbolizando as massas de ar quente e frio. Frente oclusa. Quando uma frente fria alcança uma frente quente, forçando o ar quente a subir. Pode causar tempestades e chuvas intensas. As características de cada frente. A frente fria, as características são as passagens rápidas, quedas acentuadas de temperatura, ventos fortes e chuvas intensas. A frente quente, passagem mais lenta, aumento gradual de temperatura, chuvas mais suaves e contínuas. Frente estacionária, longos períodos de instabilidade. E condições meteorológicas severas. No caso, a frente oclusa. Os impactos no clima influenciam no clima local. As massas de ar e frentes determinam o clima de uma região. Fenômenos meteorológicos, frentes estão associadas a tempestades, neves, nevoeiros e ondas de calor ou frio. Conclui-se que a interação entre massas de ar e frentes é essencial para a dinâmica atmosférica e as variações climáticas. É importante entender as frentes e massas de ar que ajudam na previsão do tempo e na compreensão dos padrões climáticos globais.